Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, antes de mais nada, curta, compartilha nossas publicações, deixa seu comentário para tentar enriquecer o nosso conteúdo aqui no canal. Então o assunto da aula de hoje é a nova Guerra Fria, porque o que está acontecendo no momento é um jogo no qual os jogadores estão colocando as suas peças para tentar vencer essa disputa. Então, semana passada, final do mês de junho, teve a cúpula da OTAN e o contexto dessa cúpula foi para organizar as novas ações da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É importante falar do contexto histórico da OTAN, que eu já falei em outros vídeos. Ela foi criada para conter o avanço do chamado Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar da União Soviética, para conter o avanço do socialismo. Mas no final dos anos 80, início dos anos 90, com o fim do socialismo, o fim da União Soviética, ela perdeu o seu sentido estratégico. Só que para ela não dar um fim, para ela não acabar, ela começou a se expandir e incorporou países do chamado aí Pacto de Varsóvia e até da antiga União Soviética, Então ela acabou incorporando países do leste europeu e países até da fronteira da Rússia, como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então foi uma expansão muito grande e isso é uma das principais causas dessa guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia. Nós chamamos de guerra da Ucrânia, mas para a Rússia é chamada de operações militares especiais, porque o objetivo é simplesmente conter o avanço da OTAN, que vem sendo a causa principal dessa guerra. Tem a discussão a respeito da desnazificação da Ucrânia, desnazificação, da proteção da região do Donbas, Lugansk e Donetsk, mas no entanto a causa principal é a expansão da OTAN. O insucesso, o fracasso da OTAN na Síria, o fracasso americano nos países do mundo islâmico, fez com que ela se voltasse a atrair as suas atenções para próximo da Rússia, no caso a Ucrânia, de modo que esse país ele acabou sendo um procurador, uma guerra que acontece, essa guerra, uma guerra por procuração provocada pela OTAN para fazer essa guerra anti-Rússia. A Ucrânia ela era a linha vermelha, a qual a OTAN não podia ultrapassar. É isso que acontece e por isso a Rússia iniciou essas operações militares especiais. Agora vamos para o mapa e vamos falar um pouco do jogo que está se redesenhando agora, porque nessa cúpula da OTAN também foi debatido a entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Militar do Atlântico Norte. Então nós temos aqui a Finlândia ela tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. E a Suécia também está bem próximo ali da Rússia, e isso rompe 70 anos de neutralidade da Finlândia e quase 200 anos de neutralidade da Suécia em conflitos militares. Lembrando que a Finlândia tem uma fronteira aqui de 1.300 quilômetros com a Rússia. Para a Suécia e para a Finlândia, isso é péssimo, porque o objetivo deles estarem entrando na OTAN é se defender de um possível invasão militar da Rússia. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Por ser países bem próximos à fronteira e de fronteira, eles vão ser os primeiros a serem atacados. Então, para eles foi péssimo, é uma contradição muito grande eles estarem fazendo parte da Aliança do Atlântico Norte. O custo dessa guerra para a Europa. Essa guerra para a Europa tem um custo muito grande, porque tem o problema dos refugiados. No início, a Polônia, a Hungria, a Eslováquia acabou recebendo refugiados, mas no momento agora já não está dando mais, porque a pressão migratória está muito grande, tem essa situação humanitária vai acabar se tornando calamitosa, porque já tem uma pressão migratória muito grande de guerras anteriores, na Líbia, na Síria, no Afeganistão, os golpes que foram acontecendo aqui na América, inclusive muito brasileiro foi embora para lá.
Então, para a Europa e, do modo geral, para o Ocidente, é péssimo essa situação de guerra que está acontecendo na Ucrânia. E a reação da Rússia? A reação da Rússia em relação a isso, ela está fazendo uma política de espelho. O que ela está fazendo? Olhando novamente para o mapa, a gente vai ver que onde a OTAN vai colocar uma base militar, pretende colocar uma base militar, a Rússia vai lá e coloca também uma base militar. Então essa é a política de espelho, uma arma na fronteira onde a OTAN ativar suas bases. E isso vai criar uma nova corrida armamentista e está se formando, agora eu, Vicente, que estou falando, uma nova cortina de ferro. Winston Churchill, para quem não sabe o que é a cortina de ferro, Winston Churchill lá no final da Segunda Guerra Mundial, a partir da corrida armamentista entre o lado capitalista e o lado socialista, defendido respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, criaram uma corrida armamentista, armando seus territórios, as suas zonas de interesse, para se proteger de um possível conflito que viesse a acontecer. O mais próximo que chegou dos dois países ficarem frente a frente foi na crise dos mísseis de Cuba. Mas esse é um assunto para uma outra aula que nós podemos falar. Pois bem, e a China, né? Vamos falar da China. Vamos para o outro mapa agora. Vamos falar do mapa, vamos para o mapa da Ásia, para a gente ver a situação da China. A China ela é considerada uma ameaça nos campos econômico, no campo político, no campo militar e até no campo cultural contra os chamados valores ocidentais. Porque o argumento da OTAN e dos Estados Unidos é que existe uma guerra contra os valores ocidentais e assim é a prática comum dos Estados Unidos e da OTAN. Vão lá, derrubam esses governos com o argumento de que vai tirar ditaduras, que ali existe um desrespeito aos direitos humanos, né? E isso a China não vai aceitar. E para piorar nessa cúpula da OTAN que ocorreu, estiveram presentes ali Coreia do Sul, Japão, Austrália e a Nova Zelândia, que não está aparecendo aqui no mapa. Nesse sentido, repare que no mapa a proximidade desses países da China e do mesmo modo essa proximidade deles da China mostra que eles não fazem parte da região do Atlântico, eles são países asiáticos e países da Oceania. O que isso significa? Isso é uma clara provocação à China, que isso vai levar uma tensão na região de Taiwan, na região do Tibete, na região de Sichuan e também na Coreia do Norte. E tem mais ainda além disso. A China convocou a reunião dos BRICS, da mesma forma que a OTAN está organizando o tabuleiro para o seu lado, a China também e a Rússia está organizando o tabuleiro para o seu lado. Eles organizaram a reunião dos BRICS. Os BRICS é o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E nessa nova reunião dos BRICS, a proposta é de incorporar a Argentina e o Irã nesse mesmo bloco. A Argentina é fundamental a entrada dela, para ela é importante, para fortalecimento da América Latina é muito importante, e a proposta é transformar o BRICS num grande bloco que já tem até nome, que é o BRICS Plus. Assim, ele vai contrapor essa hegemonia unipolar criada pelo capitalismo americano. Outro país importantíssimo que está para entrar nos BRICS é o Irã. O Irã, a importância dele são os aspectos geográficos, econômicos e estratégicos que são fundamentais, porque ele é uma grande liderança no mundo islâmico, ele é um grande exportador de petróleo, ele é uma civilização milenar que tem uma tradição muito grande e é a rota de comércio para a Ásia e para a Europa. Ele representa um elo nessa relação entre Rússia e China, que é uma ameaça para o mundo ocidental, baseado nos valores americanos. Henry Kissinger, que foi o grande estrategista americano nos meados, segunda metade do século XX, né, ele foi um dos organizadores da Operação Condor, que derrubou governos
na América Latina, né? Teve o caso fatídico lá da morte do Salvador Allende no Chile em 1973. Ele, desde aquela época, já dizia que não pode existir uma aproximação entre China e Rússia, que isso seria péssimo para o mundo ocidental. Dessa forma, durante a Guerra Fria, conseguiu fazer uma aproximação da China e mantendo a China distante da União Soviética naquele período, mas no momento já não está acontecendo isso. E Rússia e China firmaram um acordo em fevereiro desse ano, e agora com a entrada do Irã, isso vai consolidar essa integração asiática que vai ser péssima para o mundo americano. O futuro dos BRICS. O futuro dos BRICS ainda tem muita coisa para acontecer, porque ainda existe a possibilidade dele se expandir, incorporando a Indonésia, incorporando o México, incorporando o Egito, incorporando até a Turquia, né? Ainda não falei da Turquia. A Turquia é uma região muito estratégica, porque ela é um ponto de escoamento de mercadorias para o Mediterrâneo e para os países da Europa e também para o norte da África e para a Ásia. Então a Turquia, a importância da Turquia também é muito grande do ponto de vista estratégico, econômico e até militar desse conflito. Então os Estados Unidos e a OTAN não vão deixar barato. Todo esse jogo, esse tabuleiro que está se formando, se nós olharmos o mapa mundi por inteiro, esse jogo que está se formando, os Estados Unidos não vão deixar barato. Então, se nós observarmos, é uma nova Guerra Fria que está acontecendo. Uma nova cortina de ferro está se formando no território da Rússia, nas regiões de fronteira com a Rússia. Então, a Rússia está se fortalecendo militarmente para conter o avanço da OTAN, e a China, economicamente, vai criando as suas bases para dominar economicamente um espaço que ela já está consolidando cada vez mais, já é a maior economia do mundo. Então essa é a nova Guerra Fria que está se formando nesse período a partir dessa guerra da Ucrânia. Espero que tenha sido claro, que todos tenham entendido. Deixa sua pergunta aí, curta, compartilhe. Um abraço, até mais.